Vamos falar de Yoga e Ayurveda. Olha só que coisa boa. Esperando a Malu. Vamos contar a nossa história. Colocando aqui o tema. Trazendo a Malu. Oi, oi, oi. Olha a Malu entrando. Oi, Bom Ká. dia. Tudo Bom bem, dia, querida? linda. Tudo e você? Maravilhoso. Que Então, honra tá tê-la bom. aqui. Te Que admiro bom, Ká. demais. Obrigada, obrigada. É A recíproco. Malu, a Malu, gente, assim, a professora de yoga, mas eu admiro demais que ela traz o yoga para a vida. Ela sempre conecta, né? Como que um asana, uma posição, um ensinamento pode estar fazendo com que a nossa vida se torne mais presente, plena e equilibrada. E além disso, ela ainda se aprofunda em Vedanta. É uma honra tê-la aqui, Malu. Venha para o Obrigada, nosso Ká. bate-papo sempre, viu, querida? Que isso se repita muitas vezes. Sim, sim. Eu fico muito grata, é, porque yoga, para mim, é a minha vida, né? Eu vivo uma vida de yoga e às vezes quando alguém pensa, ou procuro viver, eu acho que a gente está sempre na caminhada, e sempre quando alguém visualiza, né, essa pessoa que vive uma vida de yoga, já imagina que eu acordo meditando, vou dormir meditando, entoando mantra Om ao longo do dia e Que falando legal você namastê trazer pela rua, isso. né? É bom a gente E não é isso. desmistificar, né? Que maravilhoso. É, porque É, imagina, se a então, pessoa é professora de yoga, ela é zen o tempo inteiro. sim, então tem o yoga na vida é muito além dos asanas, da entoação dos mantras e da prática de meditação, né? Yoga na vida é uma atitude consciente, presente a cada passo. E isso é desafiador para todos nós, né? Para mim, que ensino, para quem está aprendendo, porque eu ensino e aprendo, eu sou aluna de yoga também, né? Bacana falar sobre isso. Aprendo com outros professores, aprendo com os meus alunos, aprendo com os meus pares pela vida, que eu acho que são os grandes desafios, né? A vida nem sempre está numa sala silenciosa, com uma música zen tocando, e é aí que o yoga acontece de verdade, né? Trazer, né, isso, essa riqueza de se conectar e aprender com o yoga, com a Ayurveda, com os Vedas, né? Mas é na prática, né? É na vida real que a gente vê o quanto realmente a gente aprendeu. Que a teoria, é fácil a gente ter teoria, né, Má? E assim, que eu acho Sim, legal que a gente sempre conversa também, um asana, né? Uma posição do yoga, né? O que significa essa posição do yoga na tua vida, né? O que ele traz, o que ele abre em você para você sentir na vida o que precisa de mais abertura, mais paciência. Isso é muito interessante. exato. Fazer aula com você assim sempre me faz pensar profundamente sobre a Ah, minha vida. sim, porque a ideia é que o nosso corpo é esse instrumento que nos foi dado para experienciar esse viver, né? Que a gente está aqui. Mas o corpo é instrumento de autoconhecimento. Então é o caminho. Eu sempre costumo dizer quando alguém chega para fazer uma aula, respeitar a sua verdade naquele dia, porque o nosso corpo cada dia está de um jeito, nunca é o mesmo, e a nossa mente também. Então respeitar a sua verdade diante daquele asana a cada dia é o que vai te tornar um praticante avançado. Então, às vezes as pessoas pensam que a prática avançada de yoga é uma postura que exige uma flexibilidade ou força Aquela maior do foto corpo. linda do Instagram, né? Sim, não necessariamente, né? Depende da sua postura, naquela postura, diante daquele asana. Olha que profundo, depende da sua Então, postura dentro daquela postura. isso, de que forma eu estou aqui? Eu estou competindo comigo? Eu estou querendo tirar uma foto para mostrar para o outro? Ou eu estou percebendo que isso me dá medo e eu respiro profundo para não sentir medo? Ou eu percebo que isso me desequilibra e eu acolho o meu desequilíbrio. Se estiver nesse contexto, pode ser que esse asana complexo seja uma prática avançada, mas não é regra, né? Perfeito. E se você não tem um corpo flexível, um corpo forte para executar alguns asanas, não quer dizer que você não possa praticar yoga avançado, né? Diante
de uma situação difícil da vida, você dá um passo para trás e observar a situação, isso é uma prática avançada de yoga. Muita Karma coisa para Yoga, ser yoga na vida. desmistificado, né? E você é bióloga, né, Má? Eu sou bióloga de formação. Quando eu me formei, eu não trabalhei com biologia, fiquei 10 anos trabalhando na área financeira dos negócios da minha família. E era um trabalho que me desgastava demais. Eu me dedicava muito, mas era tudo muito difícil para mim. Então, o que algumas pessoas faziam em 2 horas, eu demorava 2 dias, porque eu tinha que aprender, não era orgânico. E quando eu comecei a praticar yoga há 15 anos, eu fui me apaixonando pelo yoga, né? Eu lembro que teve um momento que estava muito difícil, uma confusão, né, dessa questão profissional, porque imagina, eu sempre fui bióloga. Eu fui buscar biologia porque eu sempre busquei o que era essencial na vida. Biologia é o estudo da vida, né? E de repente eu estava numa área financeira, fui fazer um MBA, eu tenho MBA em marketing, imagina, né? Porque eu queria estudar, eu queria entender um pouco que lugar era aquele que eu estava. E isso foi me distanciando de quem eu realmente era, daquela menina que foi fazer biologia lá no interior, né? Foi morar em república, tudo, e de repente eu estava numa vida que não era minha, não era o meu dharma, né? Bacana usar esse nome. Isso, tanto para o yoga como para o Ayurveda, para o Vedas, a gente ouve isso muitas vezes. Você está no seu Dharma. Isso até é uma coisa que é bom deixar isso de presente para quem está assistindo, né? Se perguntar se você está no seu Dharma. E isso que a Malu colocou, né? Que quando ela estava fazendo algo que estava difícil, né? Remando, né? Demorava muito, o espaço-tempo para ela concluir era muito maior do que outra pessoa. Isso significa que ela era ruim ou má, mas ela não estava no Dharma dela. Quando a gente está no nosso Dharma, flui muito fácil, né? Sim, sim. O yoga flui muito fácil para a Malu, ela está no Dharma dela. Né? Trabalhar com auxiliando as pessoas a melhorar a alimentação flui muito fácil para mim. Então, eu estou no meu Dharma. Eu também tive várias, nossa, eu sou turismóloga de primeira formação, né? Eu tenho duas Sei. formações de bacharel, outros mestrados, enfim. Mas quando eu terminei, eu concluí o curso de turismo, durante as faculdades, durante os 4 anos, foi uma coisa assim, foi maravilhoso, porque é uma delícia estudar turismo. É uma bênção, né? É uma coisa que você sempre pensa em coisas ótimas nos 4 anos. Além de ter aula de psicologia, sociologia, então eu mergulhei. Mas a hora que acabou o curso, que eu falei, o que que eu vou fazer com isso? Né, assim, eu De que não vou forma eu vou trabalhar atuar num no mundo, hotel. né? Isso não tá. E eu tentei. E assim, foi exatamente o que você falou. Eu vi tanta rigidez para eu tentar participar desse mundo, eu comecei a chorar, assim, de desespero. Eu olhava assim e falei, porque na nossa época, assim, eu acho que para a maioria, quando você se formava numa faculdade, você ganhava meio que, né? Tipo, é isso que você vai ser para a vida. Eu entrei em É uma desespero mesmo. sentença, né? É uma sentença. Então, eu tive um desespero junto com compulsão alimentar que eu tinha no momento, foram 10 anos lidando com a comida de uma forma bem violenta e ainda sem carreira. Eu falei, pula do precipício, né? Mas não é fácil, vamos pular do precipício, é tudo certo, a gente tenta de novo. Mas eu tive a chance de viver de novo aqui mesmo, nessa mesma vida, eu sou muito grata. Mas foi esse reconhecimento. Eu caí de joelhos um dia e falei: eu não estou no meu Dharma. Isso não pode ser a minha vida, né? Tem que ter algo a mais. Sim, e é até bacana dizer que o Dharma da gente é o que você veio executar no mundo. A palavra Dharma tem muitos significados, mas no contexto que a gente está trazendo qual o seu papel aqui no mundo? E não precisa ser professor de yoga e trabalhar com nutrição ayurvédica para você estar cumprindo o seu Dharma, cada um no seu lugar, mas o lugar do outro nem sempre é o seu. Tem uma passagem no Bhagavad Gita, que é um épico, né, que permeia toda a filosofia do yoga, que uma hora Krishna, né, como o sagrado, conversando com o guerreiro, que somos nós, uma metáfora da vida, ele diz assim, é melhor você seguir o seu Dharma, mais ou menos, do que seguir muito bem o Dharma que é do outro. Então, Olha às que vezes na vida a gente lindo. está seguindo o Dharma que é do outro, e a gente vai, se esforça e vai bem, mas não é o nosso. E aí o brilho dos nossos olhos vai se ofuscando. Eu me recordo nas primeiras aulas de yoga, como o yoga chegou assim, fui buscando alongamento.
e não saí nunca mais. Isso já tem 15 anos. E eu cheguei na aula e assim, me deu uma crise de choro, e eu tinha crise de choros todas as aulas, né? Você fica ali nas Uau. posturas, e é normal, hoje que eu dou aula de yoga, é normal, porque você está se organizando, e o choro é uma forma de extravasar, de liberar, né? O que está Malas, no incomodando. Ayurveda a gente fala liberou mala. Isso, liberar mala, boa. E aí eu tinha diarreia a hora que eu saía da aula. E eu praticava no instituto, que era um casarão, e tinha um banheiro lá no fundo. Então eu Graças já a Deus. sabia, acabava a aula, eu ia no banheiro do fundo, porque eu tinha diarreia. Então, assim, eu Interessante. percebia que ali tinha uma cura, né? A verdade era essa. Eu Sim, percebia que tinha uma cura, um voltar para o meu equilíbrio e eu me sentia muito melhor depois das aulas. Não quer dizer que todo mundo vai para aula, vai chorar e vai ter diarreia, mas foram os sintomas, porque eu estava numa época crítica da minha vida, muito desencontrada com a questão do trabalho, né? E o yoga era um voltar para casa. Eu tinha essa sensação que eu estava voltando para casa dentro de um lugar tão seguro e ali eu queria ficar. Então eu me sentia à vontade para chorar. Eu me sentia à vontade para usar o banheiro do instituto. Pensa, não é a gente às vezes não vai, viaja, não vai nem no banheiro da casa de alguém, demora, né? Eu não, ali eu estava tão em casa que até o banheiro eu usava. e Porque era, né? interessante Yoga assim, é né? casa. Até puxando para o Ayurveda, aconteceram purgações, né? Quando a gente fala mala, gente, é tudo, são excreções, suor, lágrima, as fezes, a urina, são excreções, né? Então, assim, a gente está liberando o que a gente, né, não precisa ficar guardando. E olha que legal a história dela, né? No momento onde ela encontrou, né, ela chegou no caminho de Dharma dela, ela passou por uma purgação, né? Que lindo, É que isso. lindo. Foi por aí, cara. E o bacana, né, de eu contar assim da prática de yoga, é que como eu fui buscando alongamento, meu alongamento era zero. Eu não tocava as mãos no chão. Eu fui pro yoga por isso. E eu comento sempre com os alunos, o yoga é tão generoso que você chega com uma colher de sopa, o yoga preenche a colher de sopa. Se você chega com um copo, o yoga preenche. Mas se você chega com um reservatório, ele preenche também. Então, às vezes, a gente chega para começar a praticar com uma colher rasa e a gente, para outra aula, chega com um copo. Daqui a pouco você está com um reservatório e está se sentindo muito pleno com a prática. Né? Isso é relato meu, é relato de muitos alunos. Quem já praticou sabe do que eu estou falando, vai fazendo um sentido que a gente vai percebendo que não é só físico. Porque a gente tem várias camadas, né, de corpos, de acordo com o yoga, tudo, tá, pessoal? Então, a gente tem um corpo causal, que é o que nos conecta com a totalidade, um corpo astral, que é um campo energético, e o corpo físico. Nós, ocidentais, somos muito conectados com o nosso corpo físico, e não tem problema algum. Mas na Índia, em sânscrito, a palavra corpo, o significado é aquilo que vai ser queimado. Olha só, você ter a Já noção da praticando o impermanência. desapego. Aprendeu a falar a palavra corpo, cognitivamente o seu cérebro mentaliza aquilo que vai ser queimado. Então, quando você está na Índia, você vê os corpos passando para serem cremados, é porque faz parte da vida de uma forma muito clara, esse vai e vem, E você estudou né? Até nem Vedanta e Yoga na Índia? Como é que foi a sua estadia na Não. Índia? Olha, eu vou puxar um pouquinho antes como chegou. O yoga chegou na minha vida e o Vedanta chegou junto. É engraçado que muitas pessoas, às vezes, tem até professores de yoga que nunca tiveram contato com o Vedanta e tudo bem. Mas para mim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu gosto de ter o que está por trás disso, né? O Qual a teoria que profundo. está embasando isso? Eu sempre tive essa Uhum. curiosidade. Tanto que eu falei, fazer o MBA, imagina, não tinha nada a ver, mas eu queria contextualizar a minha prática naquela época. E a busca para o Vedanta, eu praticava no ISVAR, onde eu dei aula por alguns anos. Depois, quando o meu filho nasceu, eu parei de dar aula. E eu estava lá, começando a praticar yoga, assim, primeiro, segundo mês, ia ter uma palestra, veio um panfletinho dizendo assim, você gostaria de passar um antivírus na sua mente? Achei aquilo incrível, a ideia, né? Assim, passar um antivírus. E fui numa palestra. Então, em 2008, comecei a estudar Vedanta, não parei mais até hoje. Pausei quando o Ravi nasceu ali. E o que é o Vedanta, né? Que depois foi o que me levou à Índia. O Vedanta é, no final dos Vedas, os livros mais antigos, que é onde está a Ayurveda, né? Onde está toda essa tradição védica.
No finalzinho tem um diálogo entre os filósofos daquela época que a gente está falando. Os Vedas têm 4.000 anos atrás, né, escritos, mas a gente costuma dizer que foram passados, né? A boca a boca, de geração para Isso. geração. Então a gente não tem datado escrito, a gente Não só tem há tem. 4.000 anos, ou 5.000 Mas anos, é de bem né? antes, né? É de muito antes. Né? Eu Isso. coloco, Então, tem muitos que falam 8.000 anos, para mais. 7. A gente vai achando assim. Então, essa sabedoria. E esses diálogos eram todos acerca do conhecimento do ser diante da vida. E esses diálogos são muito ricos, é o que contextualiza o Vedanta e o Yoga. Eu sempre faço o link, quem é meu aluno sabe, toda aula, a minha fala faz essa relação, o que que esse asana, né, o que essa postura corporal tem a ver com a filosofia lá, o Vedanta, né, e como isso pode ser usado para o Karma Yoga, para a sua vida na ação, para o Yoga na ação. Então eu comecei a estudar Vedanta e a minha mente foi abrindo. Hoje eu costumo dizer, o corpo vai falhar em algum momento, a gente não sabe quando, né? Pode ser quando a gente tenha 90, 100 anos, a gente está vivendo bastante, mas o corpo pode falhar antes disso. E se a gente tiver pensamentos de sabedoria para dar conta dessa impermanência da saúde do corpo, claro que a gente vai usar práticas, né, Ká, para prolongar a longevidade, para trazer saúde para os nossos dias, mas é importante a gente ter lá atrás um fundo de sabedoria, de saber que a gente não controla, né? E com sabedoria a gente toca muito melhor a vida. E foi assim também que o yoga foi trazendo para a minha vida conforto, né? Ontem na chamada da live eu dizia, parece que o professor de yoga não tem desafio, não tem sofrimento. Tem um monte, né? Eu sou igualzinho você. Eu e a Carita, a gente até brinca quando conversa. A gente ensina o que mais precisa aprender. Então, ninguém aqui está flutuando em nuvens, gratiluz, namastê. Nada disso. Não. Né? É uma busca diária. Assim, E você perguntou da Índia. Fugi. Tenho que voltar. Desculpa. E sobre a Índia. Aí eu fui para a Índia, eu já estava dando aula de yoga. Tem um festival que se chama Maha Kumbh Mela, é o maior festival religioso do mundo e é um festival hindu. São milhões de pessoas que se reúnem ao longo de 30 dias, mas são milhões de pessoas, gente, é enorme. Então é aquele caos externo, né? Todo mundo ali, aquela multidão, e quem já foi para a Índia sabe, a Índia é cor, é cheiro, é tudo te provocando os sentidos a todo momento. E lá a gente teve aulas de Vedanta com o Jonas, que hoje o Jonas, né, tem aqui... Estudo Vedanta com ele. Isso, o Jonas estava se formando, a gente tinha aula na beira do Ganges com o Jonas, então era puro Vedanta, uma delícia, e participar desse festival, assim, traz muito... Observar o modo de vida dos indianos é muito interessante, porque, claro que tem até um professor que diz que a Índia está acabando, corre conhecer, porque com a globalização tudo chega. É verdade. Mas ainda tem, né, essa Índia raiz, que se você observa o estilo de vida dos indianos, é puro yoga. E uma aula de yoga na Índia, gente, a maioria das aulas de yoga na Índia, as mulheres estão de sari, sentadas, sari é aquela roupa, aquela vestimenta colorida, ouvindo o ensinamento. As aulas que tem asanas, posturas, são os europeus, os latinos que estão lá praticando, porque o indiano, não que o corpo não seja importante, tá? Mas ele está focado lá na sabedoria, lá no estudo. Esse indiano que está seguindo a tradição, né, do yoga e tudo mais. Então a Índia ensina, no observar a vida deles, você aprende. Isso é muito rico, né? Vamos desenvolver bastante esse tema durante as semanas, né? O que está por trás das posições, né, dos asanas. Sim, essa yoga, sim, né, profunda, essa yoga que transforma o ser humano, essa yoga que nos permite estar aqui na Terra tendo essa experiência de uma forma mais equilibrada e conectada, né? E sabendo que eu gosto muito dessa questão da longevidade no Ayurveda, que se coloca que somos feitos para durarmos pelo menos 120 anos. Essa é a marca que eu tenho na minha cabeça, 120. E assim, você se alinhando, né, com os 5 elementos, a natureza, se alinhando com a terra, se alinhando com os ar, se alinhando com a alimentação, porque é tudo a mesma coisa, né? A gente fala, nossa, mas ela tá louca falando do sol, da lua, da estrela, né? Mas se a gente olhar a essência, ela vai estar na mesma, na salada, na fruta, no queijo, no iogurte, no leite, é a mesma essência. Então, assim, a hora que você se entra nesse todo, né, bebe desse todo, você percebe isso.
E como que você se equilibra, né? Nessa força toda. O Ayurveda traz muito dessas respostas. Ô, Ká, conta um pouquinho, eu tô falando do yoga, mas é até legal para quem está assistindo, né? O yoga e a Ayurveda, eles estão juntos na caminhada. Na prática de yoga, eu falo de Ayurveda, o pouco que eu conheço, que eu aprendo com a Karita, eu sempre trago, porque essa grande sabedoria, é bonito falar de yoga e Ayurveda como duas grandes sabedorias, né? Elas permeiam todo o nosso viver. É o que a Carta falou, desde o seu alimento até o seu pensamento. E a gente está conectado. É tão bacana ver o SUS reconhecendo as nossas práticas Sim. como terapias complementares, porque a ciência começa a provar o que Sim. os rishis, que foram os sábios que intuíram, né, esse conhecimento dos Vedas que a gente comentou, que estão escritos há 4.000 anos, mas que são de 8.000, a gente nunca vai ter essa certeza. Eles estavam ali intuindo o que estava disponível, o que era o todo. E o todo somos nós. A gente não tem separação do todo. A palavra yoga significa união. Hoje tem muita crítica sobre isso. Ah, que união é essa? Mas uma união, é uma sensação de não separação. É você ser um com o todo. Isso tudo fica muito abstrato, mas quando você experiencia uma meditação que está no guarda-chuva do yoga, quando você experiencia uma permanência no asana e depois você descansa, ou num relaxamento, você sabe, você está ali, mas você não é a Carita, não é a Maria Luísa, o pensamento, você só tá, você é. E nesse lugar, o yoga acontece, você é um com o todo. Então, às vezes alguém fala assim, posso sair do relaxamento? Antes de acabá-lo, eu preciso sair 10 minutinhos. Eu falo, não! Ali que é ia a cereja acontecer, né? É ali que o yoga acontece. Então, às vezes, a gente vai para a prática pensando que fortalece o corpo. Gente, fortalece mesmo. O meu corpo fortaleceu muito ao longo dos 10 anos. A minha flexibilidade aumentou. Mas isso é assim, peanuts, isso é bobagem. Assim, não que seja bobagem, mas perto do que é eu me reconhecer um com o todo, isso é lambuja. E como o yoga é generoso, a lambuja é maravilhosa. Mas a lambuja, olha só, que coisa boa quando a gente começa a praticar yoga. A minha lambuja é um corpo fortalecido, saudável e flexível. Mas é a A libertação gente da está mente. caminhando, né, para entender que somos físico, mental, emocional, espiritual. A humanidade Sim. está fazendo esse despertar agora, que eu acho que está maravilhoso, né? Muita gente despertando para isso e querendo se alimentar disso. Mas foram muitos séculos, né? Físico, 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 batalha, competição, Sim. né? Você é melhor, ou eu sou mais bonito, eu sou mais feio. Isso é físico, 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 né? E pela nossa era mesmo, né? Porque a gente está num momento de transição de era que é um momento, ou a gente desperta ou a gente desperta. E esse conhecimento maravilhoso, né, védico, ele traz muita ajuda para você fazer essa entrada nessa caminhada. Então começa por aí, Sim. né? Você tem sim, o corpo é um portal. Eu sempre coloco isso. Pensa para uma mulher gerar um filho, trazer um espírito para a Terra. O corpo dela tem que ser um portal. Não pode ser só físico. Como que você traz um espírito para cá? Então, a hora que você para pensar em como uma mulher é um portal, o corpo físico ele foi estruturado para ter outros estados mental, emocional e espiritual, você fala, se eu continuar só olhando para o físico, né? Eu estou olhando o quê? Para um quarto do todo e eu vou ficar nesse um quarto até quando que eu vou fechar as minhas janelas para enxergar o restante? E se o seu inconsciente lidera mais que 90% das suas escolhas e esse inconsciente está nesses outros, né, Sim. três partes, como que você vai continuar ignorando essa força profunda? E hoje é mais do que sabido que sofremos todos influência sutil, espiritual e que somos seres espiritual tendo esta experiência no físico. Então isso não dá mais para calar, né? E a saúde integral, ela tem que unir tudo e não ficar com muita papa na língua sobre isso. Nós somos tudo isso, porém não sabemos usar. Tá O Cá, isso bom? que você fala é tão interessante, porque tem estudos trazendo, porque a ciência a cada dia prova mais os benefícios do yoga. Eu faço um mestrado na Unicamp, que o meu tema é a meditação
como facilitadora no ensino de biologia. Então, veja, né? Assim, é um estudo, eu estou lá no departamento de biologia, mas como que a meditação facilita o aprendizado dos alunos da rede pública? É nessa linha o meu mestrado. E é muito interessante, porque a ciência está publicando papers e mais papers sobre como esse intangível reverbera no nosso físico, e aí você consegue mensurar. O que é muito interessante é que eu acho ótimo, tanto que eu estou ali na academia, mas o yoga transcende a academia, é experiencial, né? Você vai provando, isso é maravilhoso porque mais pessoas vão tendo acesso e vão saindo do campo do místico, que isso é importante, mas o yoga é experiencial, você experiencia essa sensação e isso é difícil mensurar. Então, quem pratica yoga sabe, eu tenho muitas pessoas que são cientistas que praticam aula de yoga e se sentem bem. E claro que trazem sempre questionamentos e isso enriquece o discurso, porque não é dogma, né? Que fique bem claro. Mas é uma experiência que você sente, você percebe, a sua vida melhora e você não é excludente, né? O yoga e a Ayurveda, que estão lá nos Vedas, eles não excluem nada, né? Você pode ter qualquer religião, não é religião, é importante citar isso, né? Você pode seguir o que você achar melhor, mas experiencia o que o yoga proporciona, experiencia o que a Ayurveda vai trazer nessa questão dos elementos que estão lá fora e estão em você. E estão em você não só no corpo físico, né, Ká? No mental, no sutil, tá em tudo, né? Os 5 elementos, quer falar um pouquinho disso? Não sei se é hoje. Quero que você fale um pouquinho da sua experiência com o bem-estar de acordo com a Ayurveda. Conta pra gente, senão só eu vou tagarelar aqui do yoga. A Ayurveda, ela entrou, né, na minha vida depois como nutricionista, depois de eu ter apanhado muito, né? Essa frase que você falou, a gente estuda ou a gente aplica aquilo que a gente mais tem desafio, né? E é a pura verdade. Eu sempre costumo dizer assim, eu só ajudo uma pessoa mesmo se aquilo que ela precisa eu já experienciei como dor, ou passei por algo parecido, porque eu caminhei aquilo, né? Então, assim, tem ali uma experiência a ser passada, porque eu já sou professora porque eu passei por algo, né? E eu costumo dizer assim, né? Por mais que na hora que você está passando pelo desafio, hoje, né, eu me conecto com um presente de Deus mesmo, porque é aonde eu consigo exercer o meu Dharma. Então, lidando com a compulsão, quando eu tinha 15 anos e foi por 10 anos, até eu ter um relacionamento mais agradável com a alimentação e me curar disso, eu entendo hoje pelo Ayurveda, né, olhando essa menina com 15 anos, entrando em compulsão alimentar e depois bulimia, quando a gente começa a comer demais, porque assim, não fui para sempre, viu, gente, que eu como saudável, né? Eu assim, com a compulsão. Bacana você dizer. Com a compulsão a 4 horas comendo, 5 horas comendo, é até onde não cabe mais, que não tem como você engolir mais. Então eram assim, sacos de amendoim, latas de leite condensado, pacotes de bolacha. E quando o Ayurveda explica que quando você começa a colocar esses alimentos, né, altamente densos, não tem nutrição, você proporciona um outro estado mental. Você entra num estado mental tamásico, que dá uma propensão ótima para você sentir tristeza, depressão, letargia. Então, aqui eu até vou colocar de coração para as pessoas que sentem que ainda estão comendo processado demais, né? Estão, nossa, ver um bolo feito, recheado com não sei o que, não sei o que. Isso já foi, gente. Eu bati um bolo inteiro sem problema nenhum. Mas quanto mais a gente se empanturra e se violenta com esse tipo de alimentação, se violenta, porque você chora no final do dia, você se odeia. É muito difícil o amor próprio enquanto você está se violentando, você se violentando. E isso que leva algo na boca, né, precisa da minha mão. Ninguém foi ali e empurrou. Então, essa autoviolência muda o estado mental. Então, de uma menina que era alegre, divertida, de bem com a vida, via flores, de repente eu me vi embotada como se fosse no fundo do poço. Daqui eu não saio mais. A minha vida daí se tornou cada vez mais só comer.
Então, olhando, né, a minha cura, que naquela época eu me curei, eu não tinha o Ayurveda, infelizmente, foi apanhando muito. Mas olhando hoje, eu percebo que eu tive, primeiro, que tirar o alimento que estava me empurrando cada vez mais para o estado tamásico. Não é que eu passei a comer menos no primeiro estágio, mas eu comecei a substituir. Entende uma coisa assim? Por outros Sim. alimentos menos tamásicos, menos densos, menos sugadores de energia. Para eu ter um estado mental que se alterasse e conseguisse conceber um estado mais alegre. Mas é um processo. Cara, a gente pode dizer que é um processo de você dar um passo para trás, olhar para a carita e visualizar ela como algo além daquele corpo que está comendo de forma compulsiva, né? O que está por trás disso? Qual mecanismo está acontecendo, né? Isso. E como, quando você se coloca nessa situação, digamos assim, vai ser só 3 pedaços de bolo hoje, né? Que é bem comum. Quando você se coloca nessa situação, além de você estar comendo as suas emoções, porque ninguém come 3 pedaços de bolo porque está com fome, você repetir isso, 3 pedaços de bolo, macarrão, pizza, e vai repetindo. Isso que eu quero que vocês entendam, gente. A gente muda como a gente pensa e como a gente sente pela comida. Então, assim, digamos, nossa, mas eu deveria estar me sentindo super bem, né? Eu não comi 3 pedaços de bolo, eu deveria estar super alegre. Você consegue esse ápice de alegria por alguns minutos e depois você tem um crash, né? Você cai muito fundo. Daí você precisa de mais desse alimento para você subir de novo. E daí você fica nisso, isso já é provado cientificamente, que é como você se vicia. Então eu tava como se fosse uma viciada em cocaína, viciada em comida. Né? Então, esse processo. E isso, né, lógico que desencadeou ganho de peso, então ficar gordinha, isso desencadeou problemas menstruais, eu tinha ovário policístico, né? Porque você não alimenta. Eu comia muito, mas eu não alimentava a célula. Então o corpo estava faminto, o tecido estava faminto, não chegava nos 7 tecidos. E o tecido reprodutor é o último a ser alimentado. Digamos, eu estou tomando. Digamos que aqui seria um leite de aveia. É um chá. Mas se fosse um leite de aveia. Não é que eu tomei o leite e isso se tornou meu tecido imediatamente. Não, gente. Ele passa pelo sistema digestório e tem que passar por 7 tecidos. Então, para ele chegar no sistema reprodutor, que é o último para ser alimentado, ele tem que ter nutrido muito bem todos, sem interrupção, e chegado lá. Então, a primeira coisa que aconteceu foi menstruação totalmente irregular, tipo 40 dias, 60 dias. Então depois foi ovário policístico. Então já fui colocada na pílula logo de início, né? Logo ali. Dá-lhe hormônio. Dá-lhe hormônio, exatamente. E você vai se desconectando cada vez mais com você, né? A primeira coisa foi ali, assassinou o feminino, né? Assassinou a minha conexão com o meu útero. Eu gosto muito, eu queria que você falasse um pouquinho, né? A Ayurveda vai falando que a gente adoece quando se distancia, é um desequilíbrio da saúde. Acho bacana isso, né, que você está trazendo, porque é esse desequilíbrio que faz você adoecer. Você estava em desequilíbrio, e aí você foi desencadeando uma série de doenças, né? De desequilíbrios. Porque o que acontece? Tem vários estágios da doença, a Ayurveda explica, né? Esse primeiro estágio é onde a gente tem que ficar super atento para viver até 120 anos, que é a hora que começa a ter os primeiros sintomas. Digamos assim, hoje eu não fiz cocô, a minha pele está seca, eu tive um pouquinho de queimação. Sabe aqueles que a gente normalmente vai lá e toma um remedinho e passou? Não passou. Ai, que bacana você falar isso, Ká. Fazer só uma inferência rápida. A prática de yoga, eu era uma pessoa que tinha um primeiro socorros para qualquer lugar. Eu não tomo remédio há muitos anos porque eu percebo esses sinais. Assim, a gente vai sutilizando a percepção do nosso ser. Então você percebe quando algo não está bem, você já saca. Não quer dizer que não vai ficar doente, mas eu converso com amigas, meu meio é muito de professores de yoga, amigos que praticam, e é interessante como a gente fica atento nesses sinais, né? Só queria comentar isso. Isso eu tento conversar sempre com o meu paciente, sabe? Falo com vocês.
É autoobservação diária e a todo momento. É orar e vigiar. Como eu estou hoje? O que o meu corpo está falando para mim hoje? A gente está sofrendo influência do verão. Então tem mais tendência a pita, fogo, né? Diferente do inverno. Então, assim, isso vai mudar você. Então, observar esses pequenos que você fala de, eu tomaria um remédiozinho, ou senão eu só vou deitar aqui. Não, gente, aquilo é o seu corpo te avisando. É o primeiro estágio. Olha, Carita, eu acho que você, vamos dar um exemplo aqui, cólica na menstruação. Se a mulher, ela tá tendo, né, eu tô falando cólica, principalmente aquela cólica que, nossa, não consigo fazer muita coisa, sou impedida. Muitas vezes a Ayurveda coloca que esse mês, digamos, eu tô menstruada, a saúde da minha menstruação desse mês é o resultado do mês passado. Então, digamos, e coincidentemente eu fiquei menstruada hoje. E eu nem percebi que eu ia ficar menstruada, gente. A menstruação, ela veio. Isso é uma conquista. Para quem já teve menstruação irregular, ovário policístico, cólica, isso aqui é uma conquista. Então, eu tô falando assim, não é que eu quero me gabar, mas assim, é muito suor para chegar até aqui. E como que é esse suor no dia a dia? Além de me observar, uma coisa que eu tive que fazer, quando eu ouvi pela primeira vez, fez todo sentido, mas eu fazia tudo diferente. Quando eu comecei a estudar Ayurveda, veio muito a questão da conexão com o feminino. E para o Ayurveda, você ser mulher, estar menstruada, isso significa que é seu momento que você está demandando mais energia no mês todo. Então, é um momento onde você está, né, cansada. Você não tem barris de energia ali para te socorrer. Não, você está usando o que você tem. Tem o Apana, a energia do Apana, que está levando tudo para baixo, né? Eliminando em forma de sangue. Então você tem que ter energia. Pensa, gente, uma alavanca puxando e saindo de você. Demanda energia. Então, se eu vou Isso lá. até explica, Cá, só um pouquinho. Às vezes na prática de yoga, a pessoa fala, eu tô menstruada. E eu sempre, quando vou dar uma postura invertida, eu falo, para quem tá no período menstrual, não faça, porque tem esse apana, é uma corrente de prana, né? Prana é energia vital. Então tá descendo para eliminar esse sangue. Você vai lá e fica invertida, é como se você falasse pro corpo, opa, breca tudo e volta. Isso Para de demanda fazer. ainda mais energia. Tem professores que praticam, mas eu sempre recomendo que não, para ajudar mesmo essa eliminação, né? Para o corpo. Lindo isso que você está falando, porque o Apana, gente, ele tem que acontecer para você conseguir fazer xixi. É ele que te ajuda a fazer cocô, é ele que te ajuda a ter um bebê, né? Parto natural, essa força é a Apana. Então, assim, a gente usa o Apana o tempo inteiro, só que na hora do sangramento feminino, ele tá ali em tempo integral, né? E assim, é um favor de limpeza, é um momento dias, de né? São dias. São dias de dever de introspecção feminino. Só que como a gente está numa sociedade que quer ser, né, todo mundo igual, tem como ser todo mundo igual. Nós temos que, aos poucos, indo dando chance para nossa menina ser menina. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu fazia musculação, eu fazia trabalho, eu ia que nem uma louca fazendo tudo, mesmo menstruada, carregando 1000 sacolas no supermercado, não olhando nem na agenda que eu estava menstruada, tipo, era só colocar o mod e sair andando, colocar o mod e sair andando. Isso gerava o quê? Né? Eu já estou exausta e eu vou lá e me exauro mais. Eu começo a gravar o Vata, né? Porque eu começo a exaurir minha energia. Esse elemento é um pouco de ar e éter, né? Você quer falar um pouquinho? Às vezes alguém. Exatamente. Ar e espaço é Vata. Mas assim, eu vou aprofundar, a gente vai aprofundar bastante esse mês em todos os doshas. Mas só quero pegar isso do feminino, porque assim, se a gente coloca isso ao contrário e fala, não, você vai, porque você é igual e você tem que entregar igual. E não interessa, você... E a gente ouve muito, né? Lá vem o mimimi da menstruada. Está nos seus dias, né? E eu costumo dizer, daí? Ká, sabe que é interessante que você está trazendo essa questão do feminino? Porque o Yoga e Ayurveda, gente, eles falam toda hora, se conversam. Por isso que a gente vai, assim, só para ir compondo mais ainda o papo com vocês. São irmãs, Yoga e Ayurveda. A prática de yoga, ela toda baseada... Hatha Yoga é
equilíbrio entre Sol e Lua, né? Tudo isso. O que é energia solar? É energia masculina. Energia lunar, energia feminina. Todo mundo tem tudo. Mas a prática de yoga, ela traz esse olhar mais introspectivo, essa observação do ser. Então, ela trabalha muito a nossa energia feminina. Se você já pratica yoga, você percebe que nas salas tem muito mais mulheres do que homens. O que não extingue a possibilidade dos homens praticarem, o que seria maravilhoso para o mundo, inclusive essa cura, né? Mas é um equilíbrio desse olhar para si. Como a gente fala aqui para muitas mulheres, quando você vai praticando yoga, quando você vai se aprofundando na observação do ser, você vai se conectando com o seu feminino. A hora que a Karita traz essa percepção do ciclo, é você olhar para quem você é. Isso traz equilíbrio. Isso vai resultar em menos doenças, né? Se a gente fala que doença é desequilíbrio, quanto mais eu me equilibro, quanto mais eu me percebo, mais conectada com essa harmonia mesmo do ser. Hoje, nós mulheres, eu também tô menstruada, cara. Olha só, Olha né? que As lindo! duas, interessante. Estava falando, a gente se desconecta. Eu cresci com a minha mãe falando, olha, aqui em casa moram muitas pessoas, você embrulha certinho, ninguém pode ver e tal, tal, tal. E a gente vai. E porque ela aprendeu assim. Sim. E a gente olha o sangue, a menstruação, como algo feio, como algo sujo. Olha que Sim, muito bom desconexão isso. daquilo que a gente é. Né? O que mais nos faz sentir o que somos, eu nego. Olha que coisa maluca. O que me diferencia de um Eu homem? não posso sentir. Não E posso eu não ser posso feio. sentir. E aí eu tenho que usar terno, e aí eu tenho que ser firme. Eu sou sozinha com o Ravi, eu sou o homem e a mulher da casa, vamos dizer assim. É um equilíbrio Santa Yoga, porque facinho, você entra numa energia yang, uma energia solar de realizar e Testosterona. fazer testosterona, e o seu feminino fica de lado. Então, toda hora, a hora que eu saio da yoga, eu sei que eu tô mais feminina, porque eu tô mais equilibrada. Então, isso é muito interessante. Lá eu me volto e falo, nossa, olha o turbilhão que eu tava. E tudo bem o turbilhão, era necessário, mas percebe o equilíbrio, né? A hora que eu pego um alimento que me arredonda, né? Pensando assim na Ayurveda como parte de alimento também, isso é maravilhoso. É a gente buscando esse harmonizar, né, Karika? Eu Porque acho o que isso é Ayurveda ele importante. vem e te assopra no ouvido que você pode. Olha que coisa mais linda. Foi uma carta de euforia que chegou cá. Você não precisa agir desse jeito, você não precisa ser tão bruta com você. Cá, você pode ir com calma, você pode amar o seu período menstrual. Porque se a mulher se conectar com essa lua e entrar em introspecção, é o momento mais mágico que a gente tem para ter insight, para a gente ter intuição. É É muita mágico. sabedoria. Porque lembra que a gente é um portal? E esse é um momento, um estado muito propício para a gente acessar a nossa intuição. Tanto é que depois que acaba a menstruação, você tem um rush de energia gigantesco que você quer transformar o mundo. Mas por E quê? sabe, Você gerou, só deixa eu finalizar aqui, amor. Você claro, gerou por introspecção durante os 5 dias, digamos que você estava menstruada, você, né? Gerou, ficou ali e depois ele nasce. A hora que a menstruação acaba, você tem muita energia para pôr em ação. É uma força que isso que eu acho muito legal colocar. Mas eu não vou ficar produtivo os 30 dias, ou ficar 5 dias off. Não. Depois que você sai, se você fizer o homework, a força que você tem, você faz em 5 dias o que você ia fazer em 30. Pode falar, amor, é isso que eu queria colocar, isso. porque nós somos Não, fantásticas. e o bacana é que eu sempre quero fazer o link, porque tem pessoas que às vezes não experienciaram ainda, mas falar que fisiologicamente as nossas taxas de hormônio, elas acompanham tudo isso que a Carta está dizendo. Então, acontece mesmo. Não é que você ficou lá e percebeu só os seus hormônios, porque a gente É lembra, o corpo fisiológico. mais denso, tudo. O corpo mais sutil está conectado com o corpo mais denso. Então, tudo que a Carta está falando na fisiologia está acontecendo. E isso é maravilhoso, porque a gente consegue provar o que está falando. Por isso que hoje Yoga e Ayurveda estão ganhando o mundo, porque saiu do lugar de místico, né, Cas? Sim, Funciona. É mais ou menos sim. assim, funciona. Pratica porque funciona, né? É uma E coisa assim a que ansiedade também está conectada à compulsão alimentar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. a Desculpa eu ans- voltar lá, que eu fiquei curiosa, porque essa compulsão imagina, tem a pode ver com voltar onde você ansiedade quiser. também.
Tinha algum alimento que você foi tirando, que você percebeu que te deixava mais ansiosa? Até para se alguém estiver passando por isso aqui assistindo, né? Eu não vou conectar com a compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela é mais tamásica, ela é mais densa. Ela te leva assim para o enterro. Pensa assim. Tá? Então, assim, é uma coisa assim, não é ansiedade. A ansiedade tem movimento. A ansiedade é vata, é ar e espaço. Ela tem movimento, ela vai para o futuro. Você está preocupada, você está agitada. A ansiedade, ela está na ação. A compulsão, o estado de compulsão, por mais que você possa experienciar a ansiedade, mas ele te deixa mais parado, ele te deixa mais denso. Vamos fazer alguma coisa, você vai demorar mais para fazer essa coisa, porque você está mais denso. Mas eu conecto a ansiedade com questões intestinais, bastante, com a constipação principalmente. Então, o que acontece? Lembra que o que a gente come mexe com o nosso mental? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que desde criança, que eu me lembre, sentada no vaso, foi sofrendo para fazer cocô. Então, se é meu órgão fraco, graças a Deus hoje eu não acho que ele é mais, mas assim, desde que mundo é mundo, então eu passei o meu período de 15 anos a 22, 25 com laxante, né? Que foi, nesse momento eu ainda não conhecia, alimentação saudável, ainda não tinha me conectado. Então era laxante, 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 era o jeito que eu conseguia fazer cocô. Só que a hora que você começa a entrar no conhecimento, então pensa comigo, gente. Primeiro eu fui para alimentação clássica, né? E a alimentação clássica, mesmo a alimentação funcional, ela pede muito para você colocar mais fibra, mais salada e mais salada crua e dietas de salada crua, porque precisa de fibra para você fazer cocô. O que o Ayurveda veio e me salvou? Me salvou. Porque, olha só, antes do Ayurveda, eu lembro muito bem, eu estava até fazendo um curso de intestino e uma das fórmulas para você fazer cocô era 1 semana comendo só cru. E eu lembro, como uma boa aluna, eu fiz. E eu fiquei mais constipada ainda, a minha barriga ficou maior ainda de gases, tem muita fermentação e daí você fica grávida de gases, só que impacta o mental. Você comer uma comida muito aérea, já vou explicar isso mais profundamente, você leva esse elemento para a mente. Lembra, a ansiedade ela é leve, ela tem movimento, ela vai para o futuro. Então eu estava me empanturrando de um alimento que a gente considera leve e seco, vata. Pensa numa folha de alface, você consegue quebrar ela de tão fininha e seca. Ela não é densa, ela é leve. Se passar um vento, leva. Então, é o mesmo elemento de vata, que é a ansiedade. Pensa comigo. Então, esse alimento, eu fui lá e coloquei, comi, pensando que a minha constipação ia passar. Só que eu contribuí para ficar mais constipada e desenvolvi ansiedade. É então, muito interessante. Sono leve, irritação, batimento cardíaco acelerado. Você assim, sabe, tá? Pode falar. É que se você pensar só na nutrição clássica funcional, você vai falar assim, mas ela fez tudo certo. E para muita gente, dependendo do biotipo dessa pessoa, olha o pulo do gato também. Dependendo do biotipo dessa pessoa, se a pessoa tiver mais terra e água, mais cafa nela, e pita, fogo, pode ser que ela se dê muito bem, que é o que muita gente acontece que se dá bem, que fala que funcionou. Então, nem isso é para todos, mas é bom todo mundo entender que salada é um alimento que traz ar. Que traz movimento. É muito interessante você falar sobre a ansiedade, como desencadeou uma dieta, né? Desencadeou a ansiedade por conta do seu biotipo. Porque a gente vai chegando num lugar, essa semana eu estava falando sobre ansiedade. A ansiedade pode ser um gatilho para depressão, olha só. E às vezes a gente pode despertar um gatilho por praticar uma dieta que está desconectada com aquilo que a gente precisa. E hoje eu recebo 99% das pessoas que chegam para praticar, a primeira queixa é estou ansioso, né? Ou então estou depressivo, acontece bastante. E às vezes a gente acha que está fazendo tudo bem
E uma desconexão, vem uma dieta pronta que você puxou lá na internet, né? Que põe um monte de alface para você que não vai digerir aquilo e vai te deixar mais ansioso. E isso te desequilibra totalmente. Como é importante a gente se conhecer para a partir daí a gente caminhar na vida de forma mais consciente, né, cara? Eu acho que isso que tanto o yoga quanto a Ayurveda vão auxiliando as pessoas. De que forma eu me percebo? Qual a minha composição, né? O que me Isso, compõe? Isso é muito isso. interessante. Qual é a minha composição? Porque foi uma carta de euforia, Má. Porque eu sempre me sentia muito culpada se eu não colocasse salada no prato. Mas a minha intuição lá dentro falava, não coloca. Mas eu não sabia que era aquilo que estava me causando fermentação e mais constipação. Eu ia lá e colocava, porque eu sou uma boa menina. E hoje, com essa carta de euforia, de saber por que o meu biotipo não sustenta isso, nossa, é um alívio. É um alívio de autocrítica, sabe? Nossa, mas o seu Isso é prato não tem nada maravilhoso. verde, né? E se a gente for ainda ampliar, isso é biotipo Carita, tá, gente? Que é 100% diferente de todo mundo que está assistindo. E se a gente for aprofundar, para trazer, né, essa ansiedade, lembra que ela tem movimento, ela tem, né, ansiosa, ela está ali agitada, você tem que aterrar. Então, pode ser uma posição de yoga para aterramento e também pode ser alimentação para aterramento. Vamos pegar uma batata Nossa, doce, que é uma raiz, para aterrar, né? Deixa eu te falar, ai não, vamos comer tudo cru. Tudo cru, o Ayurveda, ele realmente não orienta. O Ayurveda coloca que você, para facilitar essa digestão, porque você não é só o que você come, você é o que você come, digere, assimila e consegue eliminar. ô, Ká, olha que interessante, você falou, né? Pode ser pelo alimento que você reduz a ansiedade à terra. E aqui eu vou dar um depoimento pessoal. A prática de yoga, ela vai colocando a gente em algumas posturas e ali a gente permanece por algumas respirações profundas. Respirações profundas mandam uma mensagem direto para o seu sistema nervoso central e isso reduz a ansiedade. Então você está ali numa postura, começa, vamos dizer que está numa postura que exige apoio das pernas. Então, depois de ali 10, 15 segundos, as pernas começam a tremer, o turbilhão mental, você vai ficando ansioso que você fala, caramba, quero desfazer essa postura. E aí o yoga vem e fala, respira. E você fica respirando, a perna está tremendo, está desconfortável, e você permanece ali. Você vai observando o corpo, você vai observando mente, e a hora que você vai se acalmando, mesmo com o desconforto do corpo. A hora que você desfaz a postura, uma sensação de bem-estar invade todo o seu ser. Uhum. E é nesse momento que você percebe que tudo é impermanente. Então, fazendo o link com a ansiedade, quando você. Por que tantas pessoas ansiosas praticam yoga? E quem não pratica e fala, yoga é muito parado, não é para mim? Não, yoga é o que vai te equilibrar, né? É o Então, remédio que você precisa. é o que você precisa. Então, a hora que você está ali na permanência, na postura, e você desfez e percebeu que ficou menos ansioso, primeiro, você observou a sua mente, você convidou respirações conscientes, observou o corpo. Você ocupou um lugar de observador de si. Isso é mágico, isso é maravilhoso quando acontece. E como que você leva isso para a vida? Então vamos pensar. Muda o teu corpo porque você estava ansioso, você aterrou, você comeu batata doce, comeu os alimentos que a Ayurveda vai recomendar, você praticou asanas, né? Porque a Ayurveda e o Yoga vão ali se complementar também, né, Cá? E você leva para a vida. Eu me recordo situações difíceis. Eu me separei, meu filho tinha 6 meses, então eu tive puerpério e divórcio, tudo junto. Quem tem filho aqui sabe o que é puerpério. E eu estava me divorciando no meio do puerpério. Então eram muitas emoções. O que me ajudou a passar sem enlouquecer, sem ir pro hospício, foi a noção da minha prática de 10 anos de yoga na época, que eu recordava, tudo é impermanente, vai passar. E isso virou como se fosse um mantra de fundo da minha vida. Então, aquele asana difícil que eu fazia na aula, que minha perna tremia e que convidava a observar a mente, respirações, e saber que daqui a pouquinho eu ia desfazer aquela postura, segurou a minha onda mais difícil que eu já tinha passado até então. Então, veja, você vai se percebendo e você vai se equilibrando à medida em que você vai se conhecendo. E o Yoga e a Ayurveda são ótimas ferramentas
de autoconhecimento. Você vai se percebendo e vai se curando na sua caminhada, caminhando mais leve, com menos sofrimento, tropeçando em menos pedregulhos. Eu costumo dizer que ninguém tropeça em montanha. A montanha a gente desvia, a gente vai tropeçando em pedregulho, pequenos buracos pelo caminho, mas em montanha você não tropeça. Então a gente vai vivendo, desviando desses obstáculos pequenos, e isso alivia demais o nosso viver, muito, né? Queria falar isso, não queria deixar de falar isso hoje, né? Dessa Maravilhoso. importância para o nosso viver, dessas práticas tão, de tanta sabedoria, né? Maravilhoso, Má. Maravilhoso. E é isso, cara. Eu deixo agora você falar um pouquinho mais da Ayurveda, né? Se tem algum momento da sua vida que você percebe, além desse da compulsão, né? Ou alguma dica, porque eu não sei, eu adoro ouvir quem tem constipação, porque para mim nossa, é um caminho árduo esse ir ao banheiro todos os dias. Então, se você gostaria de deixar alguma dica que você usou e que deu certo, não sei. O que você A acha? constipação é uma coisa seca, né? Secou. O nosso intestino grosso é onde tem absorção de água. Só que a Ayurveda não lê hidratação somente como água. Ele lê também o quanto você está lubrificada. Então a gente fala a gordura, o óleo, né? Então é muito natural você olhar e falar, peraí, se eu estou com constipação, talvez eu não esteja nem absorvendo essa água. E quando você tá com vata agravado, então assim, subiu na sua constituição, na constituição não, no seu momento de vida, no seu estado, subiu muito ar e espaço, né? Ou por ansiedade, ou por alimentação inadequada, ou por estilo de vida. Porque uma coisa que me ajudou muito também foi o estilo de vida. A Ayurveda fala muito sobre isso. Se a Ayurveda fosse só o que você come, seria simples demais, gente. Mas o Ayurveda, ele vai como que você pensa, com quem você se relaciona, aonde você mora, qual é seu estilo de vida, qual é o clima de onde você mora e alimentação. Então, assim, não é. Quando você passa por uma terapia ayurvédica ou quando você vem para uma consulta, não ligue porque eu vou me intrometer em tudo. Porque eu só obtive cura quando eu permiti que ela entrasse em todos os caminhos da minha vida. Onde eu fiz, ok, manda. Na ansiedade, nesse ápice de ansiedade e ainda lidando com constipação, eu tinha um estilo de vida assim, que eu atendia em vários consultórios na semana. Cada hora eu estava num lugar, então pensa, tem que dirigir para um lugar, voltar a dirigir para o outro, papapá. A minha mente, ela estava em pós-graduação, no outro curso, tipo, eu coloquei várias obrigações ao mesmo tempo. Só que eu já estava desequilibrada nessa velocidade. Área, espaço e velocidade, é workaholic, é colocar muita coisa no seu prato. Eu já estava desequilibrada, eu fui lá e coloquei mais. Não, porque eu começo cedo e termino à noite. Não, porque agora eu vou atender em outra cidade. Então pega, estrada, volta. E o Ayurveda veio e sussurrou no meu ouvido, Cá, você vai ter que ter rotina. Você vai ter que comer sempre no mesmo horário. Eu olhei para minha agenda e falei, comer sempre no mesmo horário, assim, vou ter que pôr alarme e comer no mesmo horário, você vai ter que comer no mesmo horário. Então, naquele momento, quando eu recebi essa informação, eu falei, eu vou ter que mudar tudo. Primeiro, eu vou ter que escolher um consultório. Vou ter que abrir mão de tudo que os outros consultórios me dão. Eu vou ter que colocar fixo, né? Tirar qualquer atendimento perto do almoço para eu almoçar. Todo dia no mesmo horário, que você começa sempre pelo almoço. E eu vou ter que reduzir, eu vou ter que falar não. Né? Vai vir o curso tal, vai vir o tal, vai ter o convite tal, vem aqui em casa, vamos fazer isso. Então, uma rotina ajuda muito. A rotina ajuda. Eu tô só pensando no tempo aqui, que eu vi que falta um minuto. Eu queria, não sei se a gente entra de novo, o que você acha? Não, eu já estou finalizando, pode ficar sossegada. Tá. Tá bom. Então, a secura dessa constipação, gente, que a constipação é um dos exemplos de secura, pode vir pele seca, cabelo ressecado, articulação trincando, fazendo creque-creque, tudo é secura. Ela também está relacionada com o seu estilo de vida. Então, eu tive que passar por esse processo de deixar entrar, eu falar não.
eu me consolidar em uma coisa só, ser mais cafa. Então é isso, é uma sugestão maravilhosa e vamos abrir isso agora pra gente. Ayurveda Ótimo. Yoga é a vida toda que a gente vai transformar. Grata a todo mundo que esteve aqui, grata pela sua presença, Má. Obrigada, Ká. É isso, eu acho que é a nossa rotina, é o viver, né? Uma vida mais consciente de quem a gente é, né? O que é importante, o que traz equilíbrio. Acho que é isso, acho que a gente vai caminhando. Obrigada pela presença de todo mundo. Terça-feira que vem a gente se vê. Tchau para Beijo. vocês. Tchau, Tchau, gente. Ká. Grata. Até. Grata, gente.